Capítulo 8. Elevação espiritual e degradação. Nos 3 capítulos anteriores, falei de várias pesquisas sobre os prejuízos que crianças e adolescentes sofrem em decorrência da infância baseada no celular. Agora, gostaria de escrever menos como cientista social e mais como outro ser humano que vem se sentindo mais sobrecarregado, pessoal e constantemente desde mais ou menos 2014. Sinto que ocorreu uma mudança profunda na década de 2010. Nos campi universitários, parece ter havido uma transição do modo descoberta para o modo defesa. Na política americana, as coisas estão ainda mais esquisitas. Tenho dificuldade em compreender o que acontece conosco e como a tecnologia nos transforma. Desde então, a maior parte da minha pesquisa busca responder a essas dúvidas. No processo, encontrei inspiração em um conjunto eclético de fontes acadêmicas e tradições antigas. Acredito que a melhor maneira de explicar o que está acontecendo conosco é entrando em um campo em que raramente se entra nas ciências sociais, o da espiritualidade. A vida baseada no celular produz uma degradação espiritual não só entre adolescentes, mas em todos nós. Em A Hipótese da Felicidade, no capítulo Divindade com ou sem Deus, falo de emoções morais, incluindo aversão, elevação moral e admiração profunda, e mostro que as pessoas identificam 3 dimensões de espaço social. Elas distinguem aqueles que têm se sentem próximas e aqueles que não são mais distantes, que é a dimensão horizontal. O eixo X na figura 8.1. Também há aqueles em posição ou de status social mais elevado, que muitas vezes são tratados com deferência. Essa é a dimensão vertical da hierarquia, o eixo Y. Muitas línguas forçam as pessoas a marcar essas 2 dimensões na fala, como o francês, em que é preciso decidir se vai tratar uma pessoa de voi ou tu. Porém, há outra dimensão, identificada no eixo Z diagonal, a qual chamo de eixo da divindade. Muitas culturas escreveram explicitamente que ações virtuosas levam a pessoa para mais perto de Deus, enquanto ações corriqueiras, egoístas ou repulsivas a afastam de Deus e às vezes a aproximam de outra anti-atividade, como o diabo. Quer Deus exista ou não, simplesmente percebemos pessoas, lugares, ações e objetos como sagrados, puros e capazes de elevar, e outros repulsivos, impuros e degradantes. Thomas Jefferson ofereceu uma descrição secular no eixo Z em 1771. Numa carta a um parente, aconselhando títulos para a formação da biblioteca dele, defendia a inclusão de romances e peças de teatro e se justificava com uma reflexão a respeito dos sentimentos que a grande literatura costuma despertar. Ele dizia: quando qualquer ato de caridade ou de gratidão, por exemplo, é apresentado, seja nos nossos olhos, seja a nossa imaginação, ficamos profundamente impressionados com sua beleza e sentimos um forte desejo de praticar atos caridosos e gratos também. Pelo contrário, quando vemos ou lemos sobre um feito atroz, sua deformidade nos repugna e concebemos uma aversão ao vício. Thomas Jefferson escreveu especificamente a elevação moral como o oposto da aversão. Então considerou o exemplo de uma peça francesa da época e se perguntou se as virtudes da fidelidade e da generosidade exemplificadas por seu herói não dilatam o peito do leitor e elevam seus sentimentos tanto quanto qualquer incidente similar que a história real possa fornecer. Não se sente o leitor um homem melhor enquanto lê, e, em particular, se compromete a seguir um belo exemplo? O uso de Jefferson do verbo elevar resume a sensação que todos nós experimentamos quando nos sentimos elevados de alguma maneira. E, ao contrário, o testemunho de um comportamento mesquinho e desagradável ou fisicamente aversivo desencadeia repulsa. Nos sentimos rebaixados, entre aspas, de certo modo, nos fechamos e damos as costas. Tais ações são incompatíveis com nossa natureza elevada. É nesse sentido que o uso do termo espiritual. Como se todos nos esforçássemos para passar um tempo maior bem acima do zero no eixo Z. Os cristãos se perguntam: o que Jesus faria? Pessoas seculares podem pensar em seu próprio exemplo moral.
Devo dizer que sou ateu, porém, às vezes, como agora, preciso recorrer a palavras e conceitos da religião para compreender a experiência da vida como ser humano. A vida baseada no celular em geral faz você se sentir mais para cima ou mais para baixo nessa dimensão. Se a resposta for para baixo, então há um custo envolvido mesmo que você não sofra de ansiedade ou depressão. Há um prejuízo espiritual mesmo para aqueles adultos ou adolescentes que acreditam gozar de boa saúde mental. Também haveria um prejuízo à sociedade se mais pessoas passassem mais tempo abaixo do zero no eixo Z. Perceberíamos uma degradação geral na sociedade que seria difícil de expressar com palavras. No decorrer do capítulo, recorro à sabedoria de tradições antigas e da psicologia moderna para tentar compreender por que a vida baseada no celular afeta as pessoas espiritualmente, inibindo ou neutralizando 6 práticas espirituais: sacralidade compartilhada, corporificação, imobilidade, silêncio e foco, autodescendência, pouca raiva e muito perdão e a admiração profunda da natureza. David Desteno, estudioso da psicologia social, publicou um livro em 2021 com um título provocativo: How God Works: The Science Behind the Benefits of the Religion. Como Deus funciona e a ciência por trás dos benefícios da religião. No qual, nesse livro, ele revisa pesquisas sobre a eficácia de práticas espirituais como meditação, oração, confissão e rituais de expiação. Embora não se tenha encontrado evidências de que a oração seja capaz de mudar o mundo, por exemplo, curando uma criança de um câncer, Desteno descobriu fartas evidências de que manter certas práticas espirituais contribui para o bem-estar. O mecanismo muitas vezes envolve reduzir o foco em si e o egoísmo, o que prepara a pessoa para se fundir com ou se abrir para algo além de si mesma. Quando comunidades se envolvem nessas práticas conjuntamente, sobretudo se movimentam em sincronia, sua coesão e confiança aumentam, o que significa que a anomia e a solidão diminuem. Observar essas 6 práticas pode nos ajudar a ver o que muitos de nós perdemos ao entrelaçar nossa vida com nossos assistentes sociais e digitais. Essas práticas confiam em maneiras de melhorar não apenas a nossa vida, mas a de crianças e adolescentes também. Todos podemos conduzi-las, sejamos religiosos ou não, para prosperar e nos relacionar nessa era de ansiedade e fragmentação. Na verdade, elas podem ser mais importantes para aqueles que não são religiosos e não se veem expostos a essas práticas em uma comunidade ligada pela fé. Número 1. Sacralidade compartilhada. Durkheim argumenta que o Homo sapiens poderia muito bem ser chamado de Homo duplex, ou homem de 2 âmbitos, pois existimos em 2 âmbitos diferentes. Passamos a maior parte da vida como indivíduos em busca dos interesses próprios, âmbito que Durkheim chamou de profano, ou seja, nosso dia a dia comum no qual nos preocupamos com nossa riqueza, saúde e reputação. No entanto, Durkheim demonstrou que quase todas as sociedades criaram rituais e práticas comunitárias para elevar as pessoas temporariamente ao âmbito do sagrado, no qual o eu desaparece e os interesses coletivos predominam. Pense nos cristãos cantando hinos juntos todo domingo na igreja, nos muçulmanos rodeando a Caaba e a Meca, dos defensores dos direitos civis cantando enquanto marchavam. Evidências desses 2 âmbitos são visíveis mesmo fora do contexto religioso e podem ser encontradas em torcedores que usam técnicas parecidas para se aproximar antes de um jogo, reunindo-se em bares, cantando e compartilhando uma alteração de consciência, em geral por conta do álcool, além de uma variedade de rituais, superstições e marcas corporais quase religiosas. É emocionante ser um entre milhares de fãs em um estádio, todos cantando e batendo os pés juntos após cada gol. Durkheim chamou esse estado de comunhão energizada de efervescência coletiva. Esse é um dos achados fundamentais da sociologia. Comunidades fortes não surgem do nada sempre que as pessoas querem se congregar e se comunicar. As comunidades mais fortes e satisfatórias são criadas quando algo eleva as pessoas para que tenham experiências coletivas poderosas. Todos entram no reino do sagrado ao mesmo tempo.
Quando retornam ao âmbito profano, onde precisam estar na maior parte do tempo lidando com as necessidades da vida, sentem mais confiança e afeto uns pelos outros, como resultado do tempo que passaram juntos no reino sagrado. Também ficam mais felizes e apresentam taxas de suicídio menores. Já as redes de contatos transitórias formadas por os usuários descorporificados que interagem de maneira assíncrona não apresentam a coesão das comunidades humanas desde os tempos imemoriáveis. Pessoas que vivem apenas em redes de contatos em vez de em comunidades têm menores chances de se desenvolver. Para permitir que seus membros passem por experiências coletivas, as religiões elegem determinados momentos e objetos como sagrados. Eles se separam do mundo profano e os fiéis devem protegê-los da profanação. A palavra em hebraico para solidão significa literalmente separar ou separado. Mas o que acontece quando a vida social se torna virtual e todo mundo interage através de telas? Tudo se transforma em um borrão indiferenciado. Não há espaço consensual, ou pelo menos não do tipo que parece real para a mente humana, que evoluiu para navegar as três dimensões do planeta Terra. Não há calendário diário, mensal ou anual a determinar quando as pessoas podem ou não fazer as coisas. Nada nunca fecha, portanto, cada um segue a própria programação. Resumindo, não há uma estruturação consensual do tempo, do espaço ou dos objetos em torno da qual aplicar nossa programação ancestral para o sagrado de modo a criar comunidades religiosas ou algo próximo disso. Tudo está disponível para todos os indivíduos o tempo todo, mediante pouco ou nenhum esforço. Não há sabá, não há dias sagrados, tudo é profano. Viver em um mundo de anomia desestruturada torna os adolescentes mais vulneráveis ao recrutamento online promovido por movimentos políticos radicais que oferecem precisão e comunidade morais. Assim, eles se afastam ainda mais de suas comunidades reais. Poderíamos criar ambientes mais saudáveis para nós e nossos filhos se voltássemos a seguir os ritos e ritmos do calendário e de nossa comunidade. Isso pode incluir participar de cerimônias religiosas regulares ou se juntar a outros grupos organizados por um propósito moral, beneficente ou espiritual. Também pode incluir rituais familiares como o sabá digital, ou comemorar os feriados sempre juntos, idealmente com outras famílias. Todas essas práticas desenvolveriam ao tempo e ao espaço um pouco de significado social perdido. Número 2. Corporeidade. Com o tempo e o espaço estruturados para o sagrado, podem ser realizados rituais, o que exige corpos em movimento. A oração ou meditação pode ser silenciosa e estática, mas em geral as religiões prescrevem algum tipo de movimento que marca o aspecto devocional da atividade e contribui para o simbolismo. Cristãos se ajoelham, muçulmanos se voltam para Meca. Derviches rodopiam, judeus têm o Daven, que envolve orar em voz alta enquanto se balança o corpo de determinada maneira. Congregações cantam e dançam juntas, o que abre o coração de seus membros um para os outros e para Deus. Desteno ressalta que o movimento síncrono durante os rituais religiosos não apenas é bastante comum, como é uma técnica comprovada para ampliar o sentimento de comunhão, semelhança e confiança, o que significa que faz um grupo de indivíduos díspares se sentir como se estivesse se fundindo em um só. Talvez a atividade corpórea que mais una as pessoas seja comer. A maioria dos dias sagrados e dos ritos de passagem envolve um banquete, ou pelo menos uma refeição compartilhada, muitas vezes com comidas específicas. Imagine como um americano se sentiria se, no dia da ação de graças, alguém de sua família dissesse ter fome e querer seu prato de peru, recheio e molho de cranberry uma hora antes da refeição para comer a sós em outro cômodo e depois se sentar à mesa com o restante dos presentes. Não, os parentes e amigos reunidos devem compartilhar a comida, e esse é um dos costumes humanos mais populares. Pessoas que partem o pão têm um vínculo. O simples ato de comer juntos, sobretudo do mesmo prato ou da mesma travessa, fortalece o vínculo e reduz a probabilidade de conflitos. Essa é uma deficiência que o mundo virtual não terá como superar.
não importa o quanto a realidade virtual se desenvolva. Muitas práticas espirituais são amplificadas por corpos em movimento e em proximidade. Quando tudo é feito em uma tela e talvez a sós no quarto, não se ativam os circuitos neurais que evoluíram com a prática espiritual, de modo que fica muito mais difícil entrar no reino do sagrado de Durkheim. Uma maneira mais saudável de viver seria buscar mais eventos comunitários presenciais, sobretudo aqueles que parecem ter propósito elevado ou moral que envolvam um movimento síncrono, como cerimônias religiosas ou shows ao vivo. Muitos de nós, inclusive, se beneficiaram e se rompessem com os lábios adquiridos durante a pandemia de Covid e abdicassem da opção mais fácil, a remota. Esportes não são exatamente espirituais, porém sua prática depende de alguns ingredientes-chave de espiritualidade para unir as pessoas, como movimentos físicos coletivos e coordenados e celebração em grupo. Pesquisas mostram consistentemente que adolescentes que praticam esporte são mais felizes. Humanos são corporificados. A vida baseada no celular não é. Telas nos fazem esquecer que nosso corpo físico importa. Número 3. Imobilidade, silêncio e foco. Corpos nem sempre estão em movimento durante as práticas espirituais, algumas das quais demandam imobilidade, embora até a imobilidade seja fisicamente intensa. A tradição da meditação prescreve sentar, respirar e visualizar o corpo. Buda seguiu o nobre caminho óctuplo para atingir a iluminação. O oitavo elemento, que interage com todos os outros, é samadhi, muitas vezes traduzido como absorção mediativa. Sem treinamento, a mente vai de um lado para o outro, qual um macaco pulando. Como a boa vida multitela, multitarefa, o macaco pula ainda mais, como o afilhado de Johan Hari. Um dos ensinamentos fundamentais de Buda é que podemos treinar a mente. A meditação ajuda a acalmar a mente. Com o tempo, a natureza da experiência consciente se altera, mesmo quando não se está meditando. Estudos sobre monges budistas sugerem que a prática de meditação intensa altera o cérebro de maneira duradoura, reduzindo a ativação de áreas relacionadas ao medo e às emoções negativas. Isso é um sinal de que aquelas pessoas passaram a viver com a abertura do modo descoberta e não com a cautela do modo defesa. É por isso que muitas religiões têm outros claustros e monges. Aqueles que buscam crescimento espiritual se beneficiam de se separar do ruído e da complexidade das interações humanas, repletas de palavras incessantes e preocupações profanas. Quando se pratica o silêncio na companhia de pessoas também em silêncio, promovem-se a reflexão e o trabalho interno, que trazem benefícios para a saúde mental. Já se provou que a concentração e a meditação reduzem a depressão e a ansiedade. Não é preciso se tornar um monge ou ingressar no claustro. Muitas pessoas colhem esses benefícios fazendo voto de silêncio por um dia, uma semana ou mais, juntando-se a outras em retiros de meditação. Sessões de atenção plena, mesmo que de 10 minutos por dia, reduzem a irritabilidade, as emoções negativas e o estresse decorrente de pressões externas. Na verdade, práticas de atenção plena originadas no reino espiritual agora são rotineiras na psiquiatria e na prática médica, e há cada vez mais provas empíricas de sua eficácia. Buda descreveu Samadhi como um estado de unidade mental. Quando você alcança o Samadhi, a mente não fica dispersa. Quem quer se proteger de inundações vigia o dique. Smartphones e redes sociais derrubam o dique, inundam a consciência de alertas e trivialidades, poluem os ouvidos de sons, fragmentam a atenção e dispersam a consciência. A vida baseada no celular dificulta estar totalmente presente para as outras pessoas e mesmo ficar em silêncio consigo mesmo. Se queremos vivenciar imobilidade e silêncio, se queremos foco e a sensação de consciência una, precisamos reduzir o fluxo de estímulos aos olhos e ouvidos. Temos que encontrar oportunidades de ficar em silêncio, seja meditando, passando mais tempo na natureza ou simplesmente observando a paisagem pela janela do carro durante uma longa viagem, em vez de estar sempre ouvindo alguma coisa ou assistindo a alguma coisa, como às vezes é o caso das crianças no banco de trás. Número 4. Autotranscendência.
Pense em sua última experiência espiritual, talvez um momento de profunda admiração da natureza, ou de elevação ou inspiração moral ao testemunhar um ato de beleza moral. Você se sentiu mais ou menos consciente de si? A autotranscendência está sempre às características centrais da experiência espiritual, e hoje se sabe que a perda da sensação de eu tem uma assinatura neural. Há um conjunto de estruturas interligadas no cérebro que são mais ativas sempre que processamos eventos de um ponto de vista egocêntrico, pensando no que o eu quero, no que o eu precisa fazer a seguir, ou no que os outros acham de mim. Essas estruturas cerebrais são ativadas juntas com tanta frequência que são chamadas coletivamente de rede de modo padrão, porque é que o cérebro em geral faz, à exceção de momentos especiais. Também podemos chamá-la de rede de modo profano. Sabe-se que a RMP fica menos ativa quando as pessoas se envolvem em práticas espirituais, incluindo meditação, oração e uso de drogas psicodélicas em um ambiente de apoio, como a psilocibina, amplamente usada em religiões indígenas de todo o mundo. Em seu livro Admiração Profunda, de 2023, o especialista em psicologia social Dacher Kellner escreveu: à medida que nosso eu padrão desaparece, como outros estudos demonstraram, a admiração profunda nos faz passar de uma mentalidade competitiva, do tipo cada um por si, a uma percepção de que todos integramos redes de indivíduos interdependentes e em colaboração. Nós nos sentimos parte de um capítulo da história de uma família, uma comunidade, uma cultura, um ecossistema. Quando a RMP está menos ativa, podemos nos conectar melhor com algo além de nós mesmos. E o que as redes sociais fazem com a RMP? Uma plataforma de rede social é, quase por definição, um lugar onde tudo é sobre você. É como se você subisse nela e publicasse o conteúdo para influenciar a visão que os outros têm a seu respeito. Ela é quase que perfeitamente projetada para ativar a RMP ao máximo. E isso não é saudável para ninguém, tampouco para adolescentes. As tradições budistas e taoístas escreveram extensamente sobre os obstáculos que nosso ego cria no caminho para a iluminação. Preocupações profanas distraem nossa consciência. O Tao Te Ching, escrito no século IV a.C., contém o seguinte trecho: aflições que surgem na mente são ideias de o eu e outros, ideias de glória e ignomia, ideias de galho e perda, ideias de certo e errado, ideias de lucro e honra, ideias de superioridade. Não passam de poeira no pedestal do espírito, impedindo a liberdade. As redes sociais são uma fonte de aflições. Elas treinam as pessoas a pensar de maneira exatamente contrária às tradições de sabedoria de todo o mundo. Pense primeiro em você, seja materialista, julgue, gabe-se, seja mesquinho, busque glória na forma de curtidas e seguidores. Muitos usuários talvez acreditem que os incentivos embutidos em plataformas como o Instagram não os afetam, porém é muito difícil não se deixar afetar inconscientemente. É uma pena que a maior parte dos jovens se torne usuária assídua de redes em um período sensível de aprendizagem cultural, que vai mais ou menos dos 9 aos 15 anos. Para vivenciar mais autotranscendência, precisamos reduzir aquilo que ativa a rede de modo profano e nos vincula mais fortemente a nosso ego, como o tempo gasto nas redes. Precisamos buscar condições e atividades que tenham o efeito oposto, como a maioria das práticas espirituais, incluindo oração, meditação, atenção plena e, para algumas pessoas, drogas psicodélicas que talvez mais se provam tratamentos eficazes para ansiedade e depressão. Número 5. Pouca raiva e muito perdão. O Tao Te Ching lista ideias de certo e errado, como aflições. Depois de 35 anos estudando psicologia moral, considero um dos grandes problemas da humanidade o fato de nos enfurecermos com facilidade e custarmos a perdoar. Também somos hipócritas, julgamos os outros de forma dura e justificando automaticamente nosso mau comportamento. Como Jesus disse no Sermão da Montanha: não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medido. Jesus não estava nos dizendo que evitar por completo julgar os outros.
Sol nos alertava para julgar com cuidado e não aplicar aos outros padrões diferentes daquele que aplicamos a nós mesmos. No versículo seguinte, ele diz: Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ele nos incentiva a primeiro darmos um jeito em nós mesmos antes de criticar os outros. As redes sociais nos treinam a fazer o oposto. Elas nos incentivam a fazer julgamentos públicos rápidos, sem grande preocupação com a humanidade daqueles que criticamos, sem muito conhecimento do contexto em que agiram e sem nenhuma consciência de que muitas vezes fizemos a mesma coisa pela qual estamos constrangendo publicamente outra pessoa. As tradições budista e hindu vão mais além, incentivando-nos a nos abster do julgamento. Eis uma das compreensões mais profundas já alcançadas da psicologia da moralidade de Sengtan, mestre Zen do século VIII. O caminho perfeito é difícil apenas para aqueles que preferem escolher. Não goste, não desgoste, e tudo ficará claro. Um fio de cabelo de diferença e o céu e a terra se separarão. Se deseja que a verdade se revele claramente à sua frente, nunca seja a favor ou contra. A disputa entre a favor e contra é a pior doença da mente. Não podemos seguir o conselho de Singstan ao pé da letra. Não podemos evitar fazer distinções morais e julgamentos. Na verdade, as religiões monoteístas são cheias de distinções morais e julgamentos. No entanto, acredito que o que ele queria dizer é que a mente se deixa por conta própria, avalia tudo de imediato, moldando o que pensamos a seguir e dificultando a busca da verdade. Esse pensamento é a base do primeiro princípio da psicologia moral que expus em A Mente Moralista. A intuição vem antes do raciocínio estratégico. Em outras palavras, temos uma sensação imediata em relação a um evento, depois inventamos uma história para justificar nosso julgamento rápido, muitas vezes uma história que retrata de maneira favorável. As principais religiões do mundo nos aconselham a julgar menos e perdoar mais. No Torá, Deus ordena aos israelitas: Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Milhares de anos depois, Martin Luther King Jr. usou o poder do perdão, como desenvolvido na tradição judaico-cristã, para inspirar todos os envolvidos no movimento dos direitos civis a agir de maneira elevada e conquistar corações e mentes. Devemos desenvolver e sustentar a capacidade de perdoar. Aquele desprovido do poder de perdoar também é desprovido do poder de amar. Há algo de bom no pior de nós e algo de mal no melhor de nós. Quando descobrimos isso, ficamos menos propensos a odiar nossos inimigos. Nas palavras de Buda, neste mundo, ódio nunca dissipou o ódio, apenas amor dissipa ódio. Essa é a lei, ancestral e inexaurível. Também você perecerá. Sabendo disso, como poderia discutir? Número 6. A admiração profunda da natureza. É impossível superestimar o papel que a grandiosidade da natureza desempenhou na espiritualidade humana. O Salmo 19 diz: Os céus contam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Eis como Ralph Emerson descreveu em 1836 os efeitos dessa obra divina ao entrar em uma floresta. Na floresta, esse terreno cultivado por Deus, o decoro e a santidade reinam. Com os pés na terra, a cabeça banhada pelo ar alegre, erguida com o espaço infinito, todo egoísmo mesquinho se esvai. Eu me torno um globo ocular transparente. Não sou nada, vejo tudo. As correntes de ser universal circulam por mim. Sou uma parte ou parcela de Deus. Em 2003, Deiker e eu publicamos um artigo com uma revisão de literatura sobre a admiração profunda e argumentos que duas percepções simultâneas se desencadeiam. Aquilo que olhamos é de alguma maneira vasto e não se encaixa em nossas estruturas mentais existentes. Dessa combinação parece depreender um sentimento de pequenez profundamente prazeroso, embora às vezes também assustador. A admiração profunda nos convida a mudar nossos comportamentos, crenças e lealdades. Taker se tornou o principal estudioso do tema.
Ele e seus alunos reuniram milhares de relatos de experiências de admiração profunda vivenciadas por pessoas do mundo todo e as classificaram em 8 categorias mais comuns: as 8 maravilhas da vida: beleza moral, efervescência coletiva, natureza, música, design visual, reverência espiritual religiosa, vida e morte e epifanias. A admiração profunda pode ser desencadeada de muitas maneiras, porém a beleza da natureza é um dos métodos mais confiáveis e acessíveis. Depois de ouvir Deiker descrever em um podcast as caminhadas reverenciais que fazia depois da morte do irmão em decorrência de um câncer, decidi acrescentar uma sessão sobre a admiração profunda e a beleza no curso sobre Flourishing, que ofereço na Universidade de Nova York. Pedi aos alunos que ouvissem o podcast e depois caminhassem ao ar livre sem pegar o celular. As reflexões que eles me entregaram aquela semana ficaram entre as coisas mais lindas que vi em meus 30 anos como professor. Alguns alunos simplesmente caminharam devagar pelas ruas de Greenwich Village, onde fica a NYU, e notaram pela primeira vez os detalhes arquitetônicos das construções do século XIX pelas quais haviam passado inúmeras vezes. Os relatos mais potentes, no entanto, foram aqueles que caminharam em parques. Uma aluna, Yi Min, fez um passeio no Washington Square Park, o coração verde do campus da NYU. Era um dia perfeito de abril e as cerejeiras estavam floridas. Ela escreveu: Fiquei tão impressionado com a beleza do parque na primeira vez que senti e que me sentei no banco para contemplar, enquanto experimentava um deleite moral e um afeto em relação às pessoas que passavam, e sorri para elas quando me olhavam. Essa nova experiência em um parque familiar a inspirou de tal maneira que depois ela foi livre e espontânea vontade para o Central Park. Lá, ela ficou encantada com o reflexo do sol em uma lagoa, como se tivessem espelhado chipas na superfície para decorá-la e nas árvores também. Para mim, foi como se tudo ganhasse vida. Muitos alunos escreveram que antes da caminhada raramente se davam um tempo para observar a beleza do mundo ao redor. O Washington Square Park está entre os mais lindos parques urbanos dos Estados Unidos e os alunos da NYU passam por ele com frequência. Entretanto, muitos nunca haviam olhado para ele de verdade. Certamente é possível sentir uma admiração profunda usando o smartphone. Há uma infinidade de vídeos no YouTube sobre pessoas que realizaram atos heróicos, beleza moral. É possível encontrar as fotos e os vídeos mais extraordinários dos lugares mais bonitos do mundo. São experiências valiosas. No entanto, nossos celulares nos soterram com quantidade e reduzem a qualidade. Você vê um vídeo curto, capaz de elevar moralmente, fica comovido, e então passa para o próximo vídeo curto, com alguém furioso com alguma coisa. Você vê uma foto tirada por drone das cataratas na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue, que lhe oferece uma perspectiva impossível de obter pessoalmente. Mas como a imagem tem que se ajustar a uma tela do tamanho de uma mão, o que você vê não se esforçou para chegar às cataratas. Isso não vai te impressionar tanto quanto se tivesse feito uma trilha para chegar a uma queda d'água muito menor. Se quisermos que a admiração profunda desempenhe um papel maior e mais positivo em nossa vida, precisamos abrir espaço para ela. Fiz uma caminhada na mesma semana dos meus alunos e agora tiro os fones de ouvido sempre que estou andando em um parque ou ao espaço natural. Não procuro mais ouvir tantos audiolivros e podcasts quanto meu cérebro e é capaz de absorver na velocidade 1.5. Quando as nossas crianças precisamos fazer um esforço deliberado para levá-las a locais de grande beleza natural, sem o celular. Resumindo, quando vêm ações com beleza moral, as pessoas se sentem elevadas, sobem a dimensão que pode ser chamada de divindade. Quando vêm ações moralmente repulsivas, elas sentem que decaíram ou foram rebaixadas. Uma vida baseada no celular em geral rebaixa as pessoas, muda a maneira como pensamos, sentimos, julgamos e nos relacionamos com os outros. Ele é incompatível com muitos dos comportamentos de comunidades religiosas e espirituais, alguns dos quais pesquisadores como David provaram contribuir para a felicidade, o bem-estar, a confiança e a coesão do grupo. Descrevi 6 dessas práticas.
Há um buraco na forma de Deus, entre aspas, em cada coração humano, ou pelo menos muitas pessoas sentem uma necessidade de sentido, conexão e elevação espiritual. A vida baseada no celular com frequência preenche um buraco com conteúdo trivial e degradante. Os antigos nos aconselharam a ser mais seletivos na escolha daquilo a que nos expomos. Isso conclui a parte 3, na qual apresentei os prejuízos de uma infância e uma vida adulta baseada no celular. Agora, na parte 4, vamos nos concentrar no que podemos fazer. Agindo juntos, é possível mudar as coisas.